Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. E hoje o nosso assunto, o futuro da pandemia. As mortes e o aumento das internações pela Omicron deixam o mundo em alerta depois de quase 2 anos do surgimento da Covid-19. Mas especialistas avaliam que a variante pode significar o fim da pandemia. Quais as projeções para o Brasil? E por que tanta resistência na vacina infantil? Temas para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o médico Gonçalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa, participando aqui desta edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, nesse momento tão importante de discutir as questões da ciência e da saúde. Muito obrigado, bem-vindo sempre. Muito obrigado, Tiago, e também aqui um abraço aos espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês, tentar construir boa informação para o seu público. Perfeito. Doutor, há algumas semanas a gente já vê aqui no Brasil o aumento dos casos da variante Omicron, principalmente, as internações aumentando também, só que nós temos uma sinalização na Europa, os casos caindo, nos Estados Unidos os casos, de uma certa maneira, se estabilizando. De que forma é possível já prever o que acontece no exterior e o que vai acontecer aqui no Brasil? Durante toda a pandemia, nesses quase 2 anos, a gente vê que isso vem acontecendo. Então, o que é possível projetar em relação à pandemia nesta fase aqui no Brasil? Veja, eu acho que é importante a gente entender que não existe uma surpresa, né? O que está acontecendo é que a variante Ômicron, diferentemente das variantes anteriores, a Gama e a Delta, e a variante que iniciou esta pandemia no Brasil, a variante que veio de Wuhan, ela tem uma velocidade maior. Enquanto as outras variantes cada pessoa infectava mais 2 a 3 pessoas, a variante Ômicron, para cada pessoa infectada, ela infecta mais 6 a 7 pessoas. Então, quando você via o número de casos tinha um comportamento assim de um sino. Ou seja, as pessoas iam pegando a doença, se internavam, morriam, se salvavam, e a doença tinha mais ou menos esse comportamento de onda. Com a Omicron é diferente. A Omicron, como ela atinge muito mais gente num espaço de tempo muito menor, o comportamento é de um V esticado invertido. Isso significa que o número de pessoas que você vai ter infectada num determinado período de tempo, a variante inicial matou 200 mil pessoas e durou mais ou menos 8 meses. A variante Gama matou 400 mil pessoas no Brasil, demorou 8 meses. 7 a 8 meses. A variante Omicron, o que vai acontecer com ela? Ela vai matar uma quantidade de pessoas, ela mata menos, ela é menos letal, embora nós já estejamos com média móvel hoje de 800 casos e no dia mais de 1.000 mortes, né? 800 casos de mortes, a média móvel. Então não é pouca morte, mas não chegou nos 3.000 que a Gama teve. Mas o fato é que, como ela é muito rápida, a base diminui. A nossa expectativa é que entre o início de janeiro e o final de fevereiro, a Omicron tenha comido as vidas que ela é capaz de comer no Brasil. Ou seja, cerca de 70% a 80% da população suscetível poderá já ter tido a Omicron. Grande parte das pessoas que têm são de forma não sintomática. 80% das pessoas hospitalizadas hoje são não vacinados. Então, ela atinge pesadamente os não vacinados. Então, o que eu espero que vai acontecer com a Omicron? Até o início de março, nós deveremos estar com a epidemia arrefecendo e entrando num momento de estabilidade do número de casos, o que a gente chama de endemia, né? Não mais epidemia, mas uma endemia. É o que todo mundo está esperando também, se
não aparecer uma nova variante. Doutor, isso já fala sobre endemia, inclusive países da Europa estão pensando em acabar com todo tipo de restrição. Até a OMS chegou a falar de mudar de pandemia para endemia, não em todo o planeta, mas em algumas regiões. O que significaria a endemia? O que muda na nossa vida com essa nomenclatura fazendo essa alteração de pandemia para endemia? Veja, não existe uma definição clara de endemia. Endemia é um número de casos pequeno que se sustenta ao longo do tempo de uma doença infecto-contagiosa. Então, nós temos vacina para nos proteger e o vírus precisa encontrar pessoas suscetíveis. Nesta questão do suscetível, o que é suscetibilidade? É poder ter. Então, quem não está protegido pela vacina e, eventualmente, quem não teve a doença, é um suscetível. Então, por isso que é importante tomar a terceira dose. A terceira dose joga a proteção contra a doença para índices de 80%, 90%. Por isso é importante a dose de reforço. Tome a terceira dose. Agora, a questão de ter tido a Ômicron impede você ter de novo? Muito provavelmente sim. E a nova subvariante da Ômicron, a BA2, nós estamos tendo nesse momento a pandemia está dominada pela Ômicron BA1. No Brasil nós já temos 7 casos de BA2. A BA2 pode reinfectar alguém que já teve a BA1? Aparentemente não, mas nós não temos certeza ainda. Estamos vivendo isso. O fato é que nós vamos atravessar esse pico. A Dinamarca, nesse momento, a partir de 1º de fevereiro, decretou que acabou a pandemia na Dinamarca. A Dinamarca foi um dos países da Europa que primeiro foram afetados pela BA1 e lá hoje é prevalente a BA2. A Dinamarca fala, não precisa mais usar máscara em ambientes abertos, se você não tiver com sintomas gripais nem em ambientes fechados, e só precisa vacinação. A Dinamarca decretou o fim da pandemia. Por quê? Porque o número de casos caiu e eles estão nesse momento com um número de casos muito baixos consistentemente, ou seja, a doença continua por lá e continua produzindo casos, hospitalizações, poucas mortes, mas continua produzindo. O que a gente espera que vai acontecer no Brasil é uma coisa semelhante a essa. O grande receio é manter a cobertura vacinal. Crianças precisam ser vacinadas, neste momento, de 5 anos até 18 anos. Os adultos precisam tomar a terceira dose. Estamos discutindo, e algumas cidades já estão colocando, para determinado tipo de adulto que tem muitas comorbidades e os muito idosos, a 4ª dose. Ainda não é certo que todos vão tomar a 4ª dose, mas os imunodeprimidos e os muito idosos têm que tomar, sim, a 4ª dose. E vamos ver o que vai acontecer no aparecimento de novas vacinas. A própria Pfizer está preparando uma vacina que deve ficar pronta aí por volta de março, abril, mais específica, que diferentemente das vacinas que nós temos hoje, que protegem contra a doença do ponto de vista da gravidade dela e da morte, a proposta da Pfizer é colocar uma vacina que proteja de ter a doença. Vamos viver, vamos ver. E, doutor Gonçalo, essa questão das vacinas, tudo isso foi muito politizado aqui no Brasil. A gente vem vivendo 2 anos quase muito difíceis e com muita discussão. Pessoas que, obviamente, não são cientistas, não estão ligados à área da saúde, que contestam as vacinas, coisa que nunca foi feita. A gente lembra da vacina da paralisia infantil, sempre havia uma adesão muito grande, mas os índices de vacinação aqui contra o coronavírus também mostram a grande adesão da população. Eu pergunto, o senhor, como um médico há muitos anos, um médico respeitado, que momento é esse em que nós temos pessoas contestando a vacina? Isso é mais uma questão política? É uma questão que realmente há uma desconfiança ou não?
Veja, uma parte das lideranças brasileiras foi francamente favorável a que as pessoas tivessem a doença. A ideia dessas lideranças era a tal da imunidade de rebanho. Se todos tiverem a doença, o vírus vai embora porque não tem mais quem infectar. Isto não é uma ideia tão ruim assim, porém, não contavam com a reincidência. Quem teve a variante inicial, depois teve a gama, depois teve a Omicron, agora vai ter a BA2, né? Então, a doença, ter a doença não nos protege contra a doença. Só a vacina nos protege. E nos protege de doença grave e morte, não nos protege de ter a doença. Então, isso que aconteceu lá no começo, em março de 2020, de discutirem que o caminho era o caminho de enfrentar a doença de peito aberto, coisa que muito poucos países no mundo fizeram, a maioria subdesenvolvidos, o único desenvolvido foi a Suécia, pagou um preço caro, o premier foi deposto, etc. É uma bobagem, né? Então, a imunidade de rebanho, uma má estratégia. Começou aí. E aí essa discussão de vacina não vacina começou por aí. E aí veio essa história de que a vacina é experimental. Quer dizer, nós desenvolvemos uma ciência para aprovação de medicamentos, principalmente depois do desastre na década de 60 com a talidomida. Então, hoje é muito complexa a aprovação de um medicamento qualquer. Tem toda a fase pré-clínica, tem toda a fase clínica, em testes de fase 1, de fase 2, de fase 3, depois vai para o mercado e continua estudando, que é o que a gente chama de fase 4. Então, dizer que a vacina é experimental é simplesmente um sinal da profunda ignorância de quem fala. Ponto. A outra questão é assim, eu sou livre para tomar a vacina. Muito bem, você é livre para tomar a vacina e prisioneiro das consequências de não tomar a vacina. Porque quem não toma a vacina é mais suscetível e vai ter a doença. E poderá ter a doença grave. Agora, o mais importante é que quem não toma vacina e não se protege, acaba também criando um risco para as pessoas com as quais convive. Então, você é livre para tomar vacina, mas não é livre para me encontrar. Eu tomei a vacina, você não se encontra comigo. E resta as crianças. As crianças não têm capacidade de escolha. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei feita no Brasil para brasileiros, as crianças têm o direito à vacinação. Os pais não têm o direito de escolher se as crianças serão ou não vacinadas. As crianças têm direito à vacinação pelo ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico é o mesmo que fala, você não pode matar, você não pode roubar. São regras de convivência na sociedade feita pelo Estado brasileiro. Então, enquanto essas leis, o ECA, o Estatuto da Criança e da Adolescência, não for revogado, as crianças têm o direito, independente da vontade dos pais, de serem vacinados. E os pais que não vacinarem as suas crianças correm o risco de perder o pátrio poder, de perder o poder de ser o responsável por essas crianças. As crianças têm que ser vacinadas e protegidas de morrerem, de terem Covid longa. Crianças são menos suscetíveis de ter essa doença, graças a Deus, mas desde o início desta crise, em março de 2020, 2.500 crianças morreram e um grande número delas teve a doença e, inclusive, continua sofrendo com a Covid longa. Então, vamos proteger as nossas crianças. As vacinas são seguras. A chance de ter miocardite com vacina é 40 vezes menor do que a chance de ter miocardite tendo a doença. Então, vamos proteger as nossas crianças.
Doutor Vecina, o senhor também, desde o começo da pandemia, vem entrando em muitas discussões com algumas correntes na própria medicina que falam sobre o tal do tratamento precoce, que desde o início nós tivemos muita discussão sobre isso. O senhor, como um cientista, como rebate essas correntes que surgem também, já que nem tudo é comprovado na própria ciência, né? Mas é correto dizer que a ciência tem um lado apenas? A ciência tem um lado apenas, é o lado da verdade comprovada através de experimentação. Recentemente, o grupo de cientistas fez uma pesquisa sobre os estudos duplo cego randomizados para vacinação. Então, você pega uma vacina, pega uma população de 1.000 pessoas e cega a distribuição da vacina. Quem recebe a vacina não sabe o que recebeu, quem dá a vacina não sabe o que deu. Por isso que chama duplo cego. Quem recebe não sabe o que recebeu, quem deu não sabe o que deu. E é randomizado porque 500 pessoas tomam uma coisa, 500 pessoas tomam outra coisa. Esses cientistas foram estudar o que aconteceu no grupo que recebeu água destilada na injeção. 35% dos pacientes que receberam água destilada tiveram efeitos colaterais. Mas como? Se tomaram água destilada? Tiveram febre, tiveram dor de cabeça, tiveram dor no corpo, tiveram indisposição, tendo tomado uma injeção de água destilada. Quer dizer, essa questão da nossa cabeça, do poder da nossa mente, é uma coisa fantástica. Por isso, o padrão ouro para definir se um medicamento é eficaz ou não produz efeito é o teste duplo cego randomizado. Por outro lado, os médicos, quando atendem seus pacientes, querem ajudá-los, salvá-los. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz mesmo qualquer coisa. Os médicos, no início dessa pandemia, tentaram encontrar alguma coisa. Da França, de um cientista chamado Didier Raoult, veio lá a informação de que a hidroxicloroquina ajudava a tratar essa doença. Esse médico fez um estudo observacional. Ele pegou 28 pacientes e deu o remédio para 28 pacientes. E achou que os pacientes melhoraram. Estudos observacionais observam o que a gente consegue enxergar. E a gente não consegue enxergar tudo, infelizmente. Então, logo a seguir, foram realizados estudos mais aprofundados, principalmente duplos cegos randomizados, que comprovaram que a hidroxicloroquina, que a cloroquina, que a ivermectina, que a natazoxanida, que a azitromicina não funcionam. E não devem se utilizados esses medicamentos, porque, inclusive, eles têm efeitos colaterais. Eles não produzem o efeito esperado, que é combater o vírus, mas produzem os efeitos colaterais indesejáveis. Então, o padrão de tratamento dessa pandemia, por enquanto, é vacina. Começam a aparecer os primeiros medicamentos, o Paxlovid, o Molnupiravir, que ainda não estão em uso no Brasil. E são promessas para o tratamento que nós vamos ainda ter oportunidade de avaliar e de ver quanto custa, porque temos que ver a relação custo-benefício da utilização desses medicamentos. Agora, com certeza, o kit Covid é uma prova de ignorância. Temos aí Médicos pela Vida, né, que falam a favor do uso. São algo em torno de 1% do total de médicos brasileiros. Temos 540 mil médicos, menos de 10 mil fazem parte dessa Médicos pela Vida. Eles continuam acreditando que eles são ignorantes. Infelizmente, são médicos ignorantes. Toda profissão tem. Nós também temos. Doutor Vecina, o senhor já falou no começo da nossa conversa aqui sobre o panorama, o que podemos vislumbrar nos próximos meses com a possibilidade de uma transformação de pandemia para endemia, mas eu pergunto, inúmeros infectologistas falam que a Ômicron
é, de uma certa maneira, uma boa notícia, porque pode indicar efetivamente o fim da pandemia. Eu pergunto, o senhor concorda com isso? Isso pode acontecer se não aparecerem novas cepas? O que é mais decisivo para que essa comprovação, essa análise, seja realmente efetivada? Eu acho que a questão mais importante é a questão do aparecimento de novas cepas. Nós acreditamos que o nível de evolução que a Omicron trouxe para SARS-CoV-2, para o vírus da pandemia, é muito grande. Então, embora a probabilidade da ocorrência de novas variantes seja muito elevada, é um número imenso, 4 elevado a, 14 mil, 15 mil, então a probabilidade é muito grande. Mas o número de mutações que a Omicron B1, BA1, BA2 tem é um número muito grande no lugar muito certo. Então, significa alguma coisa assim do tipo jogar 1000 vezes o dado e 1000 vezes dá número 6. Né? Então, muito difícil acontecer. Então, probabilisticamente, é possível ter uma nova variante. Do ponto de vista da qualidade que o vírus atingiu, a capacidade que ele atingiu de se espalhar e de matar menos, ele está meio que perfeito. Então, provavelmente, nós não deveremos ter uma nova variante. Espero. Se isso acontecer, de fato, ele consome rapidamente as vidas, nós vacinamos a população, a tendência é ele, dentro desse prazo de 8 a 9 semanas, acabe, consuma todos os suscetíveis e nós entramos em fase endêmica. Né? Lógico que países com baixa cobertura vacinal na África, no Sudeste Asiático, vão continuar sofrendo. O grande problema é que eles vão continuar sofrendo e podem, probabilisticamente, desenvolver uma nova variante. Quanto tempo demora uma nova variante para varrer o mundo? Uma semana, não mais do que isso. Veja quanto tempo demorou para a Omicron sair da África e contaminar 40 países. Muito rápido. Essa variante BA2 nasceu nas Filipinas. Quanto tempo demorou para chegar no Brasil? Um mês, se tanto. Quanto tempo demorou para chegar na Dinamarca e ser a variante dominante na Dinamarca, a BA2? Semanas. Então, hoje a gente viaja de avião, o vírus também viaja de avião. Então, tudo é muito rápido. Então, se não surgirem novas variantes, se a gente conseguir proteger o resto da população mundial, nós tendemos a caminhar para o fim desta crise com estas características. Vamos manter a doença, vamos ter que estar nos preocupando. Ela vai conviver conosco como convive a gripe e outras tantas. Doutor, falando um pouco, a gente vai entrando já na reta final aqui da nossa conversa, falando um pouco sobre a história das próprias pandemias. A gente tem, simbolicamente, a gripe espanhola, que sempre foi muito estudada, mais de 50 milhões de pessoas teriam morrido, não tinha vacina naquela época. E eu pergunto para o senhor, pessoalmente, o senhor acredita em que em relação ao coronavírus? Como que foi o surgimento desse vírus? Por que é um vírus que driblou o mundo inteiro? Por que isso aconteceu? Quais seriam as explicações científicas para isso? Primeiro, sem surpresa. Nós tivemos só neste milênio, 2003, 2008, 2012, eventos epidêmicos e alguns deles pandêmicos, né? Então, como é que esses eventos aconteceram? Todos eles são frutos da forma de como nós criamos a nossa comida, né? Nós produzimos frango, produzimos porco, produzimos gado e convivemos intimamente com estes animais em grande volume, e tendo oportunidade, portanto, de micro-organismos que vivem nesses animais saltarem para nós pela própria pressão que nós causamos ao matá-los. Este é um ponto. O outro ponto é a pressão que nós fazemos sobre os biomas onde esses bichos vivem. O Brasil tem 6 biomas.
o Pampa tem 2% de pampa sobrando. A Mata Atlântica tem 4, 5%. A Caatinga, 10, 15%. O Cerrado, 10, 15%. A Amazônia está sob pressão e o Pantanal está sob pressão. São 6 biomas que o Brasil tem. Em cada bioma desses, tem uma infinidade de micro-organismos. Vamos pressioná-los. Se nós os pressionarmos, o que a natureza fará para salvá-los? Fará para nós. Foi o que aconteceu na China com o SARS-CoV-2. Ele saltou do morcego para o homem, ou saltou do morcego para o pangolim, e depois veio para o homem. É o que aconteceu no Oriente Médio em 2012 com a gripe do camelo. O bicho que vive com o camelo, lá se cria camelos para tudo, e o vírus saltou do camelo para o homem e causou um estrago lá na África, em 2012. Não chegou aqui, graças a Deus. Mas assim é a história das pandemias. Portanto, nós continuamos criando animais, gripe suína, gripe aviária, nós continuamos pressionando o meio ambiente, destruindo a Amazônia, destruindo o Pantanal, destruindo os nossos biomas. Portanto, a próxima pandemia está nos espreitando ali na esquina. Esta é uma das coisas que informa que o Brasil tem que criar um novo sistema de vigilância ambiental voltada para controlar a ocorrência desses novos micro-organismos. Novos não, estão vivendo lá e só mudam de lugar porque nós os pressionamos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e criar um sistema de vigilância ambiental que verifica a ocorrência desses novos micro-organismos e estudá-los a tempo para poder depois conseguir criar defesas contra ele também. Doutor, para fechar aqui a nossa entrevista, temos um minutinho apenas. O senhor, como ex-presidente da Anvisa, aliás, fundador da Anvisa, que análise o senhor faz do funcionamento da Anvisa durante a pandemia? Liberação, obviamente, das vacinas, a análise que a Anvisa fez. O senhor acha que é um órgão aqui no Brasil que tem independência? Até o momento revelou que é independente, é um órgão que protege a saúde do povo brasileiro, é um órgão de Estado e não de governo. É fundamental a gente entender a função das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são fundamentais para construir uma vida um pouco melhor. Então, quando a gente fala de ANEEL, Anatel, ANP, todas essas agências, a Anvisa, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que está protegendo agora os segurados lá da AMIL, dessa jogada, 350 mil segurados da AMIL, a AMIL está querendo jogar na lata do lixo, né? Então, todas as nossas agências são fundamentais para construir bem-estar social. Elas, governo e agências reguladoras constituem uma forma de construção de bem-estar social. A gente tem que entender isso para conseguir protegê-las, para conseguir fazer com que as Anvisas funcionem como nós queremos que elas funcionem, independente de um poder que gostaria que ela aprovasse kit Covid, que ela não aprovasse vacina, ou seja, que ela patrocinasse mortes. Doutor Vecina, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Até uma próxima, obrigado pelos esclarecimentos e um abraço. Obrigado. Muito obrigado a você, Thiago. Parabéns pelo trabalho de bem informar aí os nossos telespectadores da Jovem Pan. Um abraço a todos. Bom, conversamos aqui nesse diálogo com o Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico, um dos fundadores da Anvisa, inclusive foi presidente da Anvisa lá nos anos 90. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do Diálogo Jovem Pan. Um abraço.